Eu gostei. Queria perguntar para o Vinícius Gris se ele ainda acha o Edu a pior contratação do Cruzeiro. Eu não lembro de você ter falado isso, inclusive você fez uma leitura sobre o Edu. Eu não sei se eu cheguei a falar pior, não, mas eu lembro que lá no início eu falei que não era uma contratação que eu tinha gostado tanto, mas muito primeiro por tirar um pouco do espaço do Thiago e depois pela questão do Marcelo Moreno, que ainda fazia parte do elenco e tal. Mas eu até quando fiz a leitura eu já tinha me corrigido aí e acho que ele é um jogador que vai combinar com o estilo um pouco do Pessolano e vai ajudar. É um cara que tem muita capacidade para fazer gol, mas calma, né? Fazer gol no Campeonato Mineiro também não pode ser um indicativo de sucesso ainda não. Mas eu já mudei essa opinião já. CJ, são 5 jogos, ele participou dos 5, né? Agora eu estou tentando lembrar. 5 jogos, 3 gols. 3,5. Um dos artilheiros do Campeonato Mineiro. Era para ser 4 se não tivesse anulado contra o América, né? É verdade, fora o gol anulado, mal anulado contra o América. Jogador que, tudo bem, temos que fazer as ressalvas, o Vinícius Gris falou aí a verdade. É campeonato estadual ainda, os adversários não são do mesmo nível de Série B e tudo. Mas o homem está fazendo gol. No ano passado, o Cruzeiro também jogou o Mineiro. E Marcelo Moreno, Thiago, todo mundo que estava aí não estava fazendo gol, né? Então. Ô André, mas aí vamos lá. Eu tenho certeza que o Gris, assim como nós, e o torcedor gosta de mostrar pra gente que às vezes a gente é precipitado em alguma análise ou algum comentário, a gente também erra, mas é bom quando a gente queima a língua e tosta a língua assim, né? Eu também estava meio que nesse time Gris do porquê da vinda do Edu, sendo que já tinha ali o Thiago, já tinha ali o Marcelo Moreno, elogiei muito a vinda do João Paulo, né? Só que aí o Edu chega e começa a fazer gol e começa a ter a confiança, o carinho do torcedor, e ele mesmo começa a adquirir essa confiança. Isso é espetacular para o Cruzeiro, em que em um ano de 2021 os centroavantes perderam em número de gols para meias, né? Matheus Barbosa, que saiu no meio do ano, teve mais gols do que Marcelo Moreno e Thiago. Terminou a temporada de 2021. E aí, se agora a gente já está falando aí em 3,5, né? Brincadeira aí, mas em 3 gols, se não me engano, o Marcelo Moreno fez 6 ano passado. Ou seja, ele já está na metade do Marcelo Moreno e com 5 partidas. Para ele é excelente, porque ele mesmo disse que é a chance da vida dele. Não é um jogador jovem, assim, que está chegando, sendo lançado agora. Ele teve a sua importância, a sua rodagem aí pelo interior do Brasil. É um jogador com uma característica de lutar, de entrega, e ele vê no Cruzeiro, eu acho que o mais importante do Edu, o André, amigos, e que o torcedor quer ver em outros, ou em todos que estão lá, o jogador não está ali para fingir que joga, porque ele também não está fingindo que está recebendo. É impressionante como um salário em dia vai fazendo a diferença, né? Até para cobrança, o salário em dia você tem como exigir, com o salário em dia você tem como cobrar. O jogador não faz corpo mole, corpo mole fica parecendo que o jogador que é o errado, e não é. O Vampeta finge que eu pago, mas finge que eu jogo. Mas não tem direito de cobrar quando você não paga em dia. Cruzeiro com os vencimentos em dia e jogadores que vêm para cá enxergando uma possibilidade de reerguer uma instituição com o Ronaldo por trás. Então vai sendo aquele casamento meio que ideal, de encaixe, sabe? E o Edu, igual você começou o programa hoje falando em transpiração. Então, se faltou inspiração, ou se até falta inspiração por vezes, a transpiração e o suor não tem faltado para esse time. Chuveirou muito na área, né, André? Até por falta desse meia, para poder pensar esse jogo mais vertical. Jogava muita bola na área. E aí você tem que ter um jogador que sabe fazer isso, e o Edu sabe. Outro número que me chamou a atenção é que são a cada 2 finalizações do Edu, uma é pro gol, uma é gol. Então, participa pouco, mas quando participa... Acertou no gol todas as finalizações que ele fez desde que chegou ao Cruzeiro. Bom cabeceio, apesar de não ser um jogador alto. Ele se posiciona muito bem. Muito bem, o cabeceio foi... O centroavante que tem, a gente mostrou um pouco disso exato, estou lembrando por causa na leitura de jogo que a gente fez. É um jogador que tem, para mim... É claro que a finalização é o principal dele, né, o poder de finalização, mas para mim tem na capacidade de posicionamento a principal virtude. É um cara que está sempre muito preparado para definir as jogadas com 1 ou 2 toques. Posicionamento corporal, posicionamento dentro da área ali, é um cara que vai ajudar. Para jogos como esse de ontem, né, de meio que no sufoco ali, como foi no final de semana também, né, onde você vai meio pro abafo ali, você tem um cara que se posiciona muito bem, é importante. Só um detalhe que acho que ninguém falou, se alguém falou, peço desculpas, e só para não passar batido também, André, no meio de
de uma atuação muito ruim ontem, um jogo bem problemático. Acho que precisamos de mais minutos do Daniel. Jogou de novo, fez ali, entrou como um extremo. Não é muito a dele, né? Ele jogava mais por dentro no time sub-20 do Cruzeiro. Não fez tanto ali extrema, mas é um jogador de iniciativa individual, de bom posicionamento, de bom toque. Tenho gostado muito das entradas dele. Já tinha ido bem no final de semana e ontem acho que entrou bem também, apesar do caos ali de não ter conseguido produzir muito. Acho que é um jogador que a gente merece, principalmente na dificuldade que o Cruzeiro está tendo de achar jogador para as extremas, né? Hoje ele tem basicamente só o Vagninho. Testou o Bidu, testou o Giovani, testou o Bruno José, mas me parece que ninguém convenceu tanto. Acho que o Daniel é um jogador que merece mais minutos. Entrou contra a Caldense e teve mais uma chance no jogo de ontem. Talvez vai ganhando espaço aí esse jovem jogador, Ogolite. Possível, André. Possível. Ontem jogou pelos dois lados, né? Teve um período... Acabou jogando, atuando mais pelo lado direito, né? Mas havia entrado para jogar mais pelo lado esquerdo ali, já que a dobra, né, feita pelo Pessolano não funcionou como havia funcionado contra a Caldense e muito por conta dos méritos, né? Do mérito do Democrata, né? Se eu pronunciar errado aqui, eu peço desculpas a ele, mas acho que é o Paulo Sdechardong, né? O sobrenome dele, bem complicado. O nome é Sdechardong, eu acho que é. Porque eu acho que ele viu o jogo contra a Caldense, obviamente, né? E eu acho que falou, bom, se eles solucionaram o jogo daquela forma, talvez vá continuar, né? Porque o Cruzeiro até tem uma certa limitação de jogadores para jogar pela beirada, né? E aí manteve a dobra. Só que tanto o lateral do Democrata como o ponta pela direita, né? Eles não deram o espaço que o Cruzeiro teve contra a Caldense para o Cruzeiro jogar por ali, ou com um zagueiro progredindo com a bola, ou com um meia caindo por ali para conseguir achar espaço, né? Sei o CJ comentar a respeito dos meias, André. Ontem eu tenho, pelo menos na minha interpretação, acredito que nem se o João Paulo iniciasse o jogo como titular, né? Que surtiria algum efeito, André. Tanto que ele entrou, ele não mudou tanto assim. Por conta que eu acho que não modificaria a forma de marcar. O Democrata não mudaria ali a forma como ele se estruturou para marcar o Cruzeiro, independente de quem jogasse como um meia, né? Os espaços estariam sempre muito, muito fechados, né? É legal quando a gente revê o jogo, né? O Abel Ferreira aí, que é finalista aí do Mundial, né? Deu uma entrevista para um pessoal lá de Portugal uns tempos atrás, que ele falou que o espaço é muito curto no futebol, né? E o espaço, ele abre e fecha muito rapidamente, né? E se não for tudo ali muito bem treinado, não estou dizendo que o Cruzeiro não é bem treinado, mas é um início de um processo, né? A gente vê que em alguns momentos abriam-se algumas janelas de passe ali, especialmente para os zagueiros, para encontrar esses jogadores por dentro. O Oliveira até tentou 3 vezes, 3 bolas ali por dentro para o Edu. Uma ele até conseguiu escorar, que eu acho que o Machado finalizou de fora da área. Nas outras 2, o Edu, uma controlou, mas a zaga veio e tirou. Na outra, a bola espirrou, ou seja, abre e fecha muito rápido. Nas 3 que ele colocou dentro, não funcionou. Mas a gente vê que já havia ali uma tentativa. E aí eu acho que mesmo com o meia, a situação ontem ia ser muito complicada, porque o Democrata se defendeu bem. Vamos falar da